Então, pessoal, estamos de volta ao nosso curso de Avaliação Econômica de Projetos com essa aula que é a aula número 8. E você vai entender um pouquinho melhor por que eu estou fazendo essa aula nesse formato e também fica ligado porque a gente vai nessa aula tratar de questões ligadas ao planejamento do curso, que foi que a gente já viu até aqui, e também eu vou falar sobre os trabalhos, que eu sei que chega nesse período do curso, está todo mundo preocupado com nota, com a questão do que precisa fazer ainda até o final da disciplina, e se você tiver um pouquinho atrasado ainda, não tiver conseguido acompanhar das aulas, não tiver conseguido fazer os trabalhos todos até aqui, vocês vão ver que ainda há uma possibilidade, porque eu fiz um planejamento em função até dessa pequena parada que a gente deu aí no meio do nosso curso, tá? Então aqui a gente está no mapa mental, que você já conhece, que você que é aluno matriculado, você já tem acesso ao link desse mapa mental. Então eu mantenho sempre esse mapa mental atualizado, naquela pegada lá de organização, produtividade, né, para a gente aumentar o resultado da turma. Então eu vou cair aqui diretamente no módulo 2, tá, que é o módulo que a gente está. O módulo 1 eu tratei de os primeiros passos, ou introdução à engenharia econômica e as ferramentas tecnológicas. O detalhamento disso a gente vai ver na segunda parte da aula. O módulo 2, fluxo de caixa, indicadores e critérios para a seleção de alternativas. Você vai ver aqui que a gente teve algumas aulas, a gente está nessa aula número 8, tá? Então eu vou fazer até um pequeno detalhamento maior aqui de cada uma dessas aulas, para você ver a nova organização do curso a partir desse quadro do Trello que vocês estão vendo agora na tela. Mas esse quadro vai ficar aí para a segunda parte da aula, tá? Então, o que é que aconteceu? Por que eu estou fazendo essa aula e por que eu intitulei Revisão dos Conteúdos Abordados e Gestão do Curso de Avaliação Econômica de Projetos, tá? Porque percebam que a gente teve aula 5, teve aula 6, né? Teve as 4 primeiras aulas do módulo 1, a gente teve aula 5, teve aula 6, e aí teve uma pequena parada, uma interrupção, porque no dia 11 de agosto teve o Dia do Estudante, e no Dia do Estudante, naturalmente, não teve aula, e isso acabou gerando uma pequena defasagem aí de conteúdo. Eu sei que são muitas disciplinas, né? Eu mesmo tenho muita coisa, e quando passa um tempinho, quando a gente tem uma quebra, a gente acaba se perdendo um pouco, e essa aula de hoje aqui é para a gente retomar o fio da meada. Tá? Só que, em todo caso, no dia 18, quem estava presente lá na universidade viu que a gente fez uma pequena aula de avaliação e planejamento da reta final. Tá? A gente deu uma parada, a gente montou uma pequena matriz de SWOT, que eu vou falar também o detalhamento e o resultado dessa aula. Eu vou falar na sequência aqui dessa aula ainda, onde a gente deu uma parada e eu escutei um pouco vocês em relação às dificuldades, o que tinha sido bom até aqui, o que podia melhorar para o final, e a partir dessa aula a gente acabou decidindo fazer aulas online, síncronas e assíncronas, como essa aqui. É a nossa primeira aula, não é a nossa primeira aula online, porque vocês já tiveram outras aulas online com vídeos gravados de outras turmas. Tá? Então vocês já acompanharam, tiveram aulas online. Só que essa aula aqui é a primeira aula online, assíncrona, que eu estou gravando especialmente para essa turma do semestre aí 2023-1. Tá? Então essa é a nossa primeira aula depois dessa reunião aqui no dia 18. Por que teve 2 semanas que a gente acabou também não tendo aula? Porque no dia 25 de agosto, que seria a nossa aula 8, foi a semana da Bienal do Livro, tá? Que foi o maior sucesso, inclusive, aqui em Alagoas, né? Então eu dei uma palestra na Bienal do Livro, num evento do Sebrae, de educação empreendedora, e caiu exatamente no dia da nossa aula. Então a gente ficou aqui, neste dia a gente ficou sem aula, e eu fiquei de repor, e na verdade eu estou repondo essa aula, eu vou repor essa aula até o final. Aqui no dia 1º, que foi na semana passada, a gente ia fazer uma aula síncrona, eu estava na UFAL, só que a internet da UFAL não estava boa nesse dia, com muitas interrupções, e aí a gente acabou suspendendo essa aula, não houve essa aula síncrona, então a gente está com 2 aulas pendentes, mas haverá reposição e vocês não vão ter perda nenhuma em relação ao conteúdo, tá? Então chegamos aqui, agora sim, agora a gente chegou na nossa aula 8, tá? Eu fiz essa revisão aí para que vocês tivessem uma noção. Tá? Então, essa aula de agora, eu dividi essa aula em 4 partes, tá? Então, o que é? Essa parte que a gente está praticamente finalizando é o que vimos até aqui, uma visão geral, certo? Então, na parte 2, que eu vou começar daqui a pouco, é o detalhamento do curso no quadro do Trello. É o que a gente vai ver aqui. Tá? Uma nova organização, eu mudei um pouquinho esse quadro. Você que está acompanhando também, que é aluno matriculado, também tem acesso a esse quadro, e eu recomendo que, enquanto eu estou passando essa aula, que você esteja acompanhando também diretamente aí no seu quadro do Trello. Vai ser importante isso, tá certo?
Na parte 3, uma parte assim que interessa muito a vocês, tá? Eu vou falar dos trabalhos, o trabalho da primeira parte do curso, o trabalho AB1, tanto parte 1 quanto parte 2, tá? Eu estendi um pouquinho o prazo, tá? Vocês vão ter um prazo a mais, eu vou falar sobre isso também aqui nessa aula. E vou começar assim, vocês vão entender um pouquinho melhor do trabalho AB2, tá? Que na aula 9, na verdade, na próxima aula, a gente vai começar a fazer o trabalho AB2. Na verdade, vocês vão fazer duas coisas simultaneamente, que é assistir a aula e fazer o trabalho, e isso é a nossa aula número 9. Tá certo? Então, agora sim, assim, eu concluo aqui essa primeira parte, essa parte 1, tá? Então, a gente tem aqui, ó, para vocês se situarem mais uma vez, né? A gente está aqui chegando no finalzinho do módulo 2, a gente vai entrar o módulo 3, na verdade, a gente vai começar o módulo 3 com o trabalho, tá certo? Que é essa aula número 9 aqui, ó, do dia 15, tá? Que a gente vai ter aí o trabalho AB2.1, entendendo o EVTE com o ChatGPT, e uma das aulas que eu tenho gravadas, que é a aula minha mais visualizada aqui no canal do YouTube, tá? Então vocês vão fazer esse trabalho e na sequência a gente vai ter aqui também, vocês podem perceber que já tem aqui a aula 10 do dia 22 e a aula 11 já tem o título aqui definido. Tem algumas coisas, se vocês forem entrar aqui, vocês vão ver que tem algumas coisas, o planejamento dessas aulas já estão aqui, mas ainda não avancem, tá? Não avancem, só deixem para entrem nessas partes aqui depois que a gente tiver fechado essa aula número 9, tá? Até porque, em função do andamento da turma, eu posso fazer algumas modificações aqui na aula 10, 11, 12, 13, 14 e 15, que na verdade são 15 encontros que a gente precisa ter até o final do curso, tá certo? Então, agora sim, dando sequência, né, a gente terminou a parte 1, agora a gente vai para a parte 2 da aula, tá? O detalhamento do curso no quadro do Trello. Então, recomendo que vocês acessem aqui o link do quadro do Trello, certo? Então, o que foi que eu fiz? Observem, tá, que a gente tem aqui, eu mudei aqui um pouquinho, ao invés de datas importantes, eu coloquei aqui aulas e datas importantes, tá? Porque estava havendo uma pequena redundância e eu resolvi melhorar colocando tudo nessa primeira lista do Trello. Pessoal, não deixem de usar o Trello, tá? Eu sei que alguém pode ter alguma dificuldade com tecnologia, mas não deixem de usar, porque isso tem uma aplicação gigante, assim, enorme. Muitas empresas estão usando essa ferramenta, e se não estiverem usando essa ferramenta, estão usando outra ferramenta como o Notion ou como a Asana, que tem o mesmo propósito, e você aprendendo a usar uma, você acaba aprendendo a usar também as outras, porque muita coisa é parecida de fato, tá? Então, eu vou passar nessa lista, mas aqui, só para relembrar um pouquinho aí o nosso Kanban aqui, né? Então aqui tem o to-do do professor, né? O que é que eu tenho que fazer, o que é que eu estou fazendo e o que é que eu já fiz, tá? Aqui no curso. Então, já orientei vocês a fazerem a mesma coisa. Então, eu estou devendo aqui a vocês, né, a correção dos trabalhos e notas, a B1, vou colocar no sistema acadêmico, tá? Eu estou um pouquinho atrasado em relação à data, mas vocês vão ver que eu tenho um controle sobre isso, e como eu abri um pouquinho o prazo, eu já vou começar a corrigir agora. Quem já me entregou, o AB1 e AB2, a gente vai falar sobre isso mais adiante, mas também como eu estendi o prazo até o dia 15, basicamente, para a entrega final do AB1, quem tiver já entregue, beleza, eu vou dar as notas. Se quiser melhorar também pode, né, o trabalho, eu vou falar também sobre essa evolução dos trabalhos mais adiante. E quem não entregou ainda tem até a próxima semana, porque aí sim, a partir da próxima semana eu começo a corrigir e insiro as notas no sistema acadêmico. Isso é uma coisa que eu tenho que fazer. Aqui são coisas que, na verdade, eu estou fazendo, tá? Aqui, na verdade, esse card aqui não faz sentido, deixa eu apagar, é de uma outra disciplina, né? Não, se bem que aqui, ó, administrando por Scrum App na disciplina de administração, mas aqui eu de fato tenho que preparar, eu estou preparando aqui o trabalho final, o projeto de curso, tá? O trabalho de fim de curso, na verdade. Aqui são coisas que eu já fiz, não faz sentido passar agora. Aqui datas de provas e trabalhos, né, também que estão ordenadas, mas vocês vão ver que tem um pouco disso nessas aulas e atividades importantes. Aqui meus canais de redes sociais, enfim, os links que você pode me encontrar. E aqui cartões por aluno, tá? Essa parte é bem importante, vocês podem procurar aqui o nome de vocês, mas eu vou passar aqui daqui a pouco na parte 3 dessa aula, tá? Então, é uma novidade que tem aqui e eu acho que vai também aumentar a sua produtividade e vai aumentar a minha produtividade. Você vai ver como isso vai acontecer, você vai ver quando eu entrar aqui para explicar isso, tá? Agora sim, a gente vai começar aqui
Aulas e datas importantes, tá? Então aqui, a partir do calendário acadêmico da UFAL, né, dia 19 de junho, eu vou dar um pulo aqui, né? Então a gente teve feriado, aí tem os avisos que eu enviei pelo Moodle, né? Muitos avisos pelo Moodle. Aqui está o nosso Moodle aqui, ó. Avaliação econômica de projetos, né? Então todo mundo tem acesso ao Trello, ao mapa mental e também ao Moodle, tá? Eu vou passar aqui no Moodle, então tem avisos, então tá tudo aqui organizado também para você. Eu atualizei, inclusive, esse Moodle hoje, antes de preparar essa aula. Então aqui tem, ó, os avisos, né? Aula. Então aqui a gente teve a nossa primeira aula, tá? Introdução à engenharia econômica e tomada de decisão do jeito certo. Tá? Então, daqui para frente, evidentemente, eu vou abrir aqui algumas aulas que eu acho que são mais importantes, mas eu vou abrir essa primeira aula para que você entenda como é que está a organização, e se você estiver atrasado em alguma das aulas, vai ficar um pouco mais fácil com isso que eu fiz agora, tá? Essas aulas, na verdade, estavam como listas aqui no final do quadro, né? Tá? Eu estava atualizando aqui, só que não tem mais as listas aqui das aulas. Por quê? Porque, para não ficar confuso, tinha aula aqui, tinha aula na primeira lista, eu mantive todas as aulas aqui como essa, tá? Então aqui tem aula 01, Introdução à Engenharia Econômica e Tomada de Decisão. Então isso está aqui. Então percebam que eu estou colocando algumas tags, né? Material didático, online e aula. Tá? Essa aula foi uma aula online, na verdade, né? E tinha aqui, ó, na descrição vocês têm todo o passo a passo do que aconteceu na primeira aula. Tá? Então, foi uma aula que, inclusive, a gente não tinha nem se encontrado ainda, mas eu passei para vocês e vocês fizeram, já fizeram, resumos, enfim. Mas tudo relacionado à primeira aula, além do vídeo gravado no canal do YouTube, tá? Tem aqui todo o conteúdo e descrição que a gente fez, tá? Então, como ela foi uma aula online, tá? Esses vídeos todos são vídeos do canal do YouTube, tá? E essa aula número 1, especificamente não tem ela gravada, porque ela já estava gravada em outros semestres, tá bom? Então aqui, essa é a aula 1, observe que tem a data, ela foi concluída, então a gente consegue aqui, vocês conseguem acompanhar aula 1, aula 2, aula 3, tá? Eu vou entrar aqui só na aula 2, ó, as variáveis fundamentais da economia e organização que gera lucro, que foi no dia 7 de julho. Então, se vocês entrarem aqui, vocês vão ver aqui, ó, também, essa também foi uma aula online, tá? Organização do curso e produtividade. Aliás, desculpa, essa aula não foi uma aula online, essa aula foi uma aula presencial, tá? Onde aqui está a organização da aula e aqui está o link para o vídeo da aula gravada. Como vocês sabem, toda aula presencial eu gravo, tá? Com o meu celular, faço uma edição e libero para vocês depois, tá? Então aqui, ó, se eu clicar aqui nesse link, vai cair direto na nossa primeira aula gravada, que ainda era aula lá no auditório. Tá certo? Então eu estou vendo aqui, ó, aqui tem, acho que não tem muita coisa escrita aqui na descrição do vídeo no canal do YouTube, mas está aqui a aula. Eu vou voltar lá para o nosso quadro do Trello. Além da aula, veja que tem a descrição, tem o link para o mapa mental do curso, né? Na verdade está errado aqui, eu acho que está indo aqui para o... Vou fazer essa correção agora, aqui é um link para um canal do YouTube, não é isso. Então aqui é para colocar, eu coloco sempre o link para o mapa mental, que é esse link aqui, ó. O mapa mental do curso atualizado, tá certo? Ele é dinâmico, a cada aula eu vou atualizando. Vocês não precisam, em tese, não precisam tomar nota da aula, nada, porque eu mesmo faço isso nessa organização aqui nesse quadro, tá? A internet aqui está um pouquinho lenta, então vou copiar aqui, ó, copiei o link e vou levar para lá, porque nesse caso estava com um pequeno erro e eu já corrigi aqui agora durante essa aula, tá? E como sempre, tá? Eu tenho colocado desde o início um link para o formulário de avaliação da aula pelo aluno. Acabou a aula, vocês entram no formulário. Claro, só faz sentido avaliar a aula quem assistiu ela no presencial ou quem assistiu ela no modo online. Então, se eu clicar aqui, vocês vão ver, tá? Eu vou clicar aqui nesse formulário, tá? Então, esse formulário está aqui, né? Então, você vai, numa escala de 0 a 10, você vai dar uma nota, na verdade, para essa aula. Isso eu tenho para todas as aulas. Tem esse formulário, e nessa aula que eu estou dando agora, também vai ter no final esse formulário, tá? Então, como eu fiz algumas mudanças, né, eu salvei aqui já salvei, e vou dar sequência aqui nessa organização, tá? Então, ó, aula 3 também, ó, link para o vídeo da aula gravada, sumário da aula,
link para o quadro do Trello com a atividade, eu vou falar sobre os trabalhos daqui a pouco, tá? Link para o mapa mental com as informações sobre o curso completo, tá aqui o link, e avaliação da aula de avaliação econômica de projeto 14, tá? Então, se você não fez avaliação, não precisa fazer mais, porque já faz um bom tempo que passou a aula, claro. Você pode fazer ainda se você assistir a aula toda completa no canal do YouTube, aí você vem aqui e você faz essa avaliação, tá? Se não, pode passar. Essa aula, como está dito aqui, ó, foi uma aula presencial. Tá? Então teve a aula 4, como construir e conectar dados para construir dashboards com o Google Locker Studio. Então eu passei aqui também, tem o sumário da aula, tem o vídeo completo para a aula gravada e o link para o mapa mental, certo? Como está também nas outras aulas, certo? Aula 4, a gente está aqui na aula 4, aula 5, a base para avaliação econômica de projeto. Aqui eu falo do fluxo de caixa, é muito importante essa aula foi uma aula online, tá? Essa aula, na verdade, ela ficou realmente muito boa. Se você não assistiu essa aula ainda, eu recomendo que você volte, porque essa aula é uma das aulas fundamentais aqui do curso de avaliação econômica de projetos, tá certo? Então, os vídeos completos aqui, ó, vídeo 1, vídeo 2, também são vídeos curtos, pequenos, tá? Vídeos muito práticos, tá? Que vale a pena. E aí tem, ó, fluxo de caixa em Google Data Studio, sumário em uma aula, entendendo a construção do fluxo de caixa para avaliação econômica de projetos. Vocês vão ver que tem uma aula mais adiante, fluxo de caixa. O próximo trabalho que vocês vão fazer, fundamentalmente, vai passar pelo fluxo de caixa, tá? E vocês vão ver que na aula seguinte eu já tratei de novo do fluxo de caixa, só que a gente fez uma consulta lá, o ChatGPT, e eu vou passar nessa aula daqui a pouco. Então tem aqui, ó, problemas cotidianos que envolvem fluxo de caixa em engenharia econômica. Eu sempre tenho essa pegada assim de mostrar sempre a prática, né? Para que serve de fato na vida real a disciplina que a gente está vendo, construindo uma planilha para o Google Data Studio, um passo a passo, é parte inclusive de um dos trabalhos, as fórmulas do Google Sheets e do Microsoft Excel para avaliação econômica de projetos, e uma aplicação prática tutorial usando o Google Data Studio e construindo o fluxo de caixa com o Google Data Studio, exemplo da alocação de um equipamento, também um exemplo super prático e importante, tá? E de novo, o link para o mapa mental. Se você não fez alguma dessas aulas, por favor, faça, porque realmente vai fazer uma diferença muito grande até para os trabalhos que vocês têm que fazer até o final, tá? Então, aqui eu estou aqui na aula 5, né? A aula 6 foi no dia 4 de agosto. Então, tá? Veja, pessoal, essa aula, sim, as aulas 5 e 6, elas são aulas muito importantes para o curso. É essencial que, se você não assistiu também a aula 6, vai lá e assista agora. E dá para você, inclusive eu fiz uma coisa bem diferente nessa aula, é uma aula diferente que não teve nos semestres passados, nos meus cursos passados, porque não existia o ChatGPT, tá? E o que foi que eu fiz nessa aula? Então veja que eu escrevi aqui, ó, essa aula foi motivada para dar clareza ao estudante dos tipos de problemas de aplicação prática na vida real da engenharia. Problemas típicos da engenharia civil, química, ambiental e petróleo que podem ser solucionados através dos conceitos e teorias apresentados no curso de avaliação econômica de projetos, tá? E no final dessa aula, eu fiz a apresentação de um passo a passo para a construção do fluxo de caixa usando o ChatGPT, tá? Então, lembra que na aula 5, que eu acabei de falar sobre ela, a gente trabalhou o fluxo de caixa e aqui eu trago um passo a passo feito pelo ChatGPT. Tá? Então, o sumário da aula, o que foi que eu fiz? Eu pedi ao ChatGPT, é claro que eu não vou repetir tudo isso aqui, porque é só clicar aqui, ó, aplicações da engenharia que demandam um estudo de viabilidade técnica e econômica. Assistam essa aula, vejam que tem 10 problemas típicos de engenharia civil, 10 problemas típicos de engenharia de petróleo, 10 problemas típicos de engenharia química e 10 problemas típicos de engenharia ambiental, tá certo? E claro, se você não é aluno de nenhum desses cursos, é do curso de Engenharia de Energia ou de outro curso, você pode simplesmente pegar a ideia do que eu fiz aqui e perguntar ao próprio ChatGPT, me dá aí 10 problemas típicos do curso de aplicação disso num curso de Engenharia Mecânica ou em qualquer outra área, tá? Então, e aqui tem, por fim, o link para o mapa mental do curso atualizado e, de novo, o link para o Google Forms para avaliação da aula. Certo? Então, basicamente, essa aula aqui, ela foi, se não me engano, a nossa última aula de conteúdo, propriamente dita,
tá? Que foi no dia 4 de agosto. Então, aqui, observe que tem o prazo final para a digitação da AB1, 11 de agosto. Eu estou aqui ligeiramente atrasado, mas já falei com você que eu vou fazer essa inserção de nota até o dia 15, para quem já entregou o trabalho, até o dia 15 de setembro. E quem me entregar a partir do dia 15, eu vou fazer uma correção de fato rápida, né? E acredito que no máximo, até o dia 20 eu atualizo isso aqui e vocês ficam com a nota AB1 antes de começar o trabalho AB2 até, tá? Então aqui teve o calendário acadêmico, ó, veja que tem o feriado do dia do estudante, a primeira entrega do trabalho, né, do AB1, parte 1, foi no dia 18, a aula 7 foi aquela aula que a gente fez, a avaliação de aula, planejamento da reta final, no dia 18, foi aquela aula presencial que eu já mencionei. Então, ó, aqui tem a descrição do que a gente fez na aula no dia 18. Aula presencial, onde fizemos uma pequena análise SWOT da disciplina até esta data, apontando os pontos fortes, pontos fracos, ameaças e oportunidades relacionadas à boa conclusão do curso e definimos a gente definiu a partir daqui que a partir daqui a gente teria aula online síncrona e assíncrona dali para frente, né? Então, nas aulas síncronas, a gente vai ter chamada, presença normalmente, eu vou registrar a presença, evidentemente que na aula síncrona isso não vai fazer sentido, tá? E também quando essas aulas forem síncronas e forem lá na UFAL, eu vou avisar antes, vocês podem também optar por estar presente lá comigo, ou presente, ou na aula síncrona mesmo, ou mesmo assistir a aula gravada, ou seja, tem todas as opções aí possíveis dentro do nosso curso. Tá? Então, ó, quem não respondeu ainda, né? A gente fez uma enquete, eu fiz uma enquete, a enquete está aqui, tá? Vamos ver se eu consigo abrir essa enquete e até ver se eu consigo mostrar para vocês aqui o resultado. Qual foi a enquete? Para a escolha do formato das aulas do curso de avaliação econômica de projetos em setembro para a elaboração do trabalho final de curso. Então, eu perguntei qual o formato mais adequado à sua realidade que seria melhor para você na reta final do curso de avaliação econômica de projetos. Tá certo? Então, isso aqui foi respondido. Eu tenho aqui, deixa me ver aqui se eu tenho aqui as respostas, que aí eu trago para vocês as respostas dessa enquete que eu fiz, acho que sim. Deixa eu trazer aqui da outra tela, enquete, vou trazer a enquete para cá e vou mostrar para vocês aqui as respostas, tá? Assim, cadê aqui? Vou trazer para cá, ó, trouxe para cá, respostas. Então, foram 12 respostas, como vocês estão vendo aqui, ó. Ninguém optou por manter as aulas presenciais gravadas, né? Então, metade da turma pediu aula online síncrona e metade da turma pediu aula online e assíncrona. Ou seja, todos serão contemplados, né? E se você não votou ainda e quiser dar a sua opinião, ainda o link tá aqui no nosso card aqui no Trello, tá? É só clicar aqui e votar, se você não fez essa votação ainda. Fechando aqui. Então, foi essa aula que eu acabei de falar, né? Então, ó, aqui segue nessa lista do Trello a aula essa não houve aula, né? Essa aula será reposta. Também eu já comentei sobre isso, não vou repetir aqui. Então, outra aula que também não houve, do dia 1º de setembro. E aí a entrega do trabalho AB1-2, a parte final do trabalho, que foi aquela parte que envolveu dashboards e planilhas. Então, tá prorrogado até o dia 15 de setembro, tá? Ou seja, daqui a uma semana, tá? Eu estou gravando esse vídeo no dia 7 de setembro e no dia 15, que é o dia da nossa próxima aula, a entrega do trabalho AB1-2. Tá certo? Então, aí a gente chega nessa aula que a gente está, revisão dos conteúdos abordados e gestão do curso. Observe que aqui eu ainda não tenho, inclusive eu vou editar isso aqui que está errado, que passou para uma outra aula, isso aqui, tá? Eu vou trazer, na verdade, o vídeo que eu estou gravando dessa aula, eu vou colocar ele aqui, e o sumário também, você vai poder acompanhar depois por aqui, tá? Eu atualizo sempre ao final de cada aula, eu venho aqui e atualizo, tá? A aula 9, observem que tem aqui na aula 9, trabalho AB2-1, ou seja, o primeiro trabalho da AB2, entendendo o EVTE com o ChatGPT. Tá? Então, essa aula número 9 é a aula que eu vou gravar na sequência. E eu vou liberar essa aula ainda antes da nossa próxima aula da próxima semana. Tá? E vocês já vão poder começar a fazer esse trabalho AB2-1. E na próxima aula, a gente vai fazer uma aula síncrona. E vocês, se tiverem com o trabalho já encaminhado, eu vou tirar dúvidas e vou continuar fazendo o trabalho. A próxima aula, como a gente combinou na aula de planejamento, vai ser uma aula de mão na massa, tá? Vocês vão receber a aula 9
antes da aula de sexta-feira, tá? Inclusive essa aula já vai valer como uma aula de reposição, que vocês vão fazer essa aula fora do nosso tempo de aula, né? E aí na próxima aula, a gente vai fazer uma aula prática em cima do trabalho que vocês já vão estar fazendo. E eu acredito que na próxima sexta-feira, além de me entregar a AB2, a AB1 completa, todo mundo, na próxima sexta-feira vocês conseguem também já me entregar a AB2 parte 1. Tá? Faltando somente mais uma avaliação para a gente concluir o curso, tá? Eu acredito que até o dia 30, o comecinho de outubro, a gente consiga já tá vendo aí o finalzinho do nosso curso. Tá? Então, mas de qualquer maneira aqui tem um planejamento, tá? Tem aula 11, o que é que deve ser abordado, na aula 12, no dia 29 de setembro, tem as datas e os títulos aqui. A aula 13, no dia 6 de outubro, as principais referências, aplicações e os próximos passos, tá? Aí a gente tem o feriado do dia 12 e a aula final, a aula de encerramento, vai ser uma aula como essa aqui, que é uma aula de encerramento e uma aula online e assíncrona, para fechar o curso, e aqui com certeza vocês já terão todas as notas e já terão concluído o nosso curso, tá? Então eu vou dar algumas dicas aqui também ainda do que vocês podem fazer ainda com esse conteúdo que aprenderam aqui, porque tem possibilidades diversas aí de TCCs, de MBA nessa área, é uma área assim riquíssima e de muita aplicação, tá? E por fim aqui tem, né, dia do professor, início do período para reavaliação, tá? Quem teve dificuldade, que não entregou os trabalhos todos até aqui, vai fazer uma prova de reavaliação no dia 20 de outubro com o assunto da AB1 ou com o assunto da AB2, conforme regra da universidade, e o fim do período para a realização de reavaliação aqui no dia 21 de outubro, início do período para a reavaliação da prova final, isso aqui veja que é data oficial da universidade, então dia 23 de outubro, no dia 23 de outubro, quem tiver ido para a prova final vai fazer uma prova final, não vai ser mais trabalho, a gente vai fazer uma prova final no dia 23 de outubro, tá? E aqui é o final do período para a realização da prova final, dia 25 de outubro, e o término do semestre letivo no dia 25 de outubro, para a gente começar no mês seguinte, em novembro, o próximo semestre e o próximo nível, tá certo? Então, assim eu concluo, né? Mais um pedacinho aqui dessa aula, tá faltando, a gente viu até aqui, né? O que vimos até aqui é uma visão geral. Eu passei o detalhamento do curso agora no quadro do Trello. E agora a gente vai para a parte 3, tá? Que são os trabalhos até aqui e os prazos que eu estou ampliando um pouco. Já falei aqui do prazo do dia 15, mas eu vou precisar muito que vocês agora estejam de fato com o quadro do Trello aberto, porque a gente vai trabalhar basicamente aqui essa última lista, cartões por aluno, e eu vou passar nisso aqui agora, tá? Então observem o seguinte, o que foi que eu fiz, tá? Como é o meu processo aqui relacionado aos trabalhos que vocês me entregam. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um tempinho, eu vou mostrar como eu monto isso aqui, como eu montei esses cartões aqui. Você pode já ir aqui no teu nome, tem aqui, né, Evani, Gabriela, Emerson, você pode ir no card com seu nome, já que você tem acesso a isso aqui, e se você indo lá, você vai ver que tem uma descrição de tudo que você entregou, pelo menos o que chegou até mim, eu trouxe para cá, tá? Observe que isso é uma forma que eu encontrei de me organizar, veja como é que eu me organizo para ser mais eficiente na correção, para conseguir avaliar cada trabalho e dar as notas todas no mesmo momento, tá? Então, eu fiz isso para todos os alunos aqui, tá? Mas eu vou tratar sobre isso daqui a pouco. Como é que eu faço para baixar o trabalho de vocês e quem ainda não fez ainda, não entregou os trabalhos, tem até o dia 15. Então, o que é que precisa fazer, né? Entrar lá no nosso Moodle, tá? Agora eu vou para o Moodle aqui. Então, tudo que tem no nosso Trello tem no Moodle. Então, aqui, ó, apresentação e canais de comunicação. Então, aqui tem aula 1, tá? Então, tem um link para o arquivo guia, tem um link para o mapa mental do professor, que é o mapa que eu já mostrei, tem um link para o quadro do Trello. Então, aula 2, não vou passar isso porque a gente já passei praticamente 2 vezes, né? Mas observem que aqui tem trabalho AB1, 1. Tá? Tem trabalho AB1, parte 1 e parte 2, tá? Isso está aqui. Então, observem aqui.
Na verdade, a partir do momento, ó, vocês podem entrar aqui tem um link para o PDF de um capítulo do livro, né, que é importante para o trabalho, e aqui tem a parte 1, vídeos e resumos. Observe que temos 19 participantes aqui inscritos no Moodle, 9 foram enviados. Tá? Então a data da entrega era até o dia 17 de julho, estou ampliando aqui um pouco mais. Observe que está aqui, permitido até sexta, dia 15 de setembro de 2023, até as 23h59. Então, quem baixar esse arquivo aqui, PDF, que vocês já baixaram, tá? E aqui eu posso ver todos os envios, né? Posso ver todos os envios aqui, ó. E aqui eu faço o download das tarefas enviadas, tá? Então, quando eu faço isso, naturalmente é aberto, eu baixo um arquivo, ó, tem um arquivo, e esse arquivo vem com essa lista aqui, ó, com os trabalhos de vocês aqui. Deixa eu colocar aqui, ó. Tá vendo? Todo mundo que me entregou, apareceu com o nome aqui, eu tenho uma pasta com os arquivos de vocês. Por exemplo, do Bruno. Se eu entrar aqui, o arquivo PDF que ele me entregou está aqui. Tá? Então, ó, tá aqui o PDF. Então, os links todos para os arquivos dele estão aqui nesse PDF que foi enviado. Por isso, quem me enviou trabalho por e-mail até aqui, quem me enviou fora da plataforma do Moodle, por favor, vai ter que entrar aqui na parte 1 e na parte 2 para enviar o arquivo por aqui, tá certo? Eu só foram 9 trabalhos entregues até aqui de 19. Evidentemente que tiveram algumas pessoas que desistiram da disciplina, né? E quem ainda permanece pode entregar e deve entregar por aqui. Tá? A gente tem aqui a parte 2, atividade prática e dashboards, tá? Então observe que dos 19, 6 entregaram a mesma coisa. Eu posso ver todos os envios aqui, faço download de todas as atividades enviadas para mim, tá? Eu faço isso sempre para ver se alguém mandou o trabalho em outra data, eu faço isso recorrentemente, e aqui eu consigo acompanhar esse processo de vocês, tá? E aí eu vou fazer o seguinte, então aqui vocês já entenderam o Moodle. Todo o envio de trabalhos é para ser feito pelo Moodle, tá? Você pode até optar por acompanhar tudo pelo Trello. Eu acho até melhor que vocês acompanhem pelo Trello. O Trello tá super organizado, é muito mais prático do que o próprio Moodle, lá, a plataforma que a gente usa. Então vocês acompanham por aqui, mas na hora de enviar o trabalho, vocês enviam o trabalho por lá. Tá certo? Tudo bem? Então vamos para cá, tá? Eu vou escolher aqui, observem que tem, para cada card, para cada um de vocês tem um card. Então vou entrar aqui tem aqui, e para cada card de vocês aqui, observe que eu coloquei o curso que vocês fazem, né? O curso de cada um, e eu botei, ó, AB1-2 entregue e AB1 entregue, a parte 1 e a parte 2 da AB1, tá? Então, aqui, tipo, Gabriela, não recebi ainda, Emerson, enfim, quem não tiver como que está aqui, ó, Leonardo, entregou os dois trabalhos, né? Se bem que eu acho que o Leonardo não tá vindo mais, né? Marcela, enfim, tem o nome de cada um aqui, tem Bruno, tá? Bruno, AB1-2 entregue e AB1 entregue. Enfim, eu fiz isso para todo mundo, tá? Então, o que é que eu acho importante? Cada um de vocês entra lá e vê o que é que eu recebi. Vai ter alguma observação lá se eu não recebi algum link de vocês. Então, dá tempo até o dia 15 de vocês fazerem as correções e me reenviar de novo, tá? Eu vou pegar aqui um exemplo, né, para vocês lembrarem um pouco do trabalho, e eu vou pegar aqui o trabalho do Bruno, tá? Observe o que foi que eu fiz na descrição no trabalho do Bruno. Link para o arquivo com entrega da AB1. Observe que se eu for para esse link aqui, ó, eu estou indo naquele link, eu entro direto no trabalho que o Bruno me enviou, tá? O arquivo que ele me enviou, que eu já coloquei numa pasta, está tudo organizado, e aqui ele fez o envio do trabalho, beleza? Então, vocês me enviam, eu tenho, na descrição de cada card, eu tenho um link para o arquivo que eu recebi, tá? Se por acaso você entrar nesse link e ver que o arquivo está errado, se está faltando alguma coisa, tem que entrar em contato comigo para dizer que eu preciso atualizar que o arquivo não é esse, tá certo? Então, vamos agora para o segundo ponto aqui do quadro do Miro, tá? Que também é outra ferramenta. Vocês estão aprendendo aqui, durante esse curso, aprender a usar Trello, Miro, MindMaster, uma série de coisas, de ferramentas, porque eu estou usando isso durante o curso, né? Então,
esse aprendizado de tecnologia é muito importante e você está fazendo isso muitas vezes comigo aqui nessa matéria. Então tá aqui, ó, link para o quadro do Miro, tá? Eu vou clicar aqui, cada um de vocês tem um quadro do Miro e em cada um dos cards que estão aqui deve ter lá o link para o quadro do Miro. O que é que eu vou pedir para você? Entra no teu card, clica lá no quadro do Miro, no link que eu tenho, para saber se esse link é o link do quadro que eu devo corrigir, que é o link do quadro oficial seu do Miro, tá? Então, aqui eu vou clicar no quadro do Bruno, tá certo? Então, vamos ver aqui, ó. Então, o quadro dele tá aqui, tá? Aula 1, aula 2, ele fez aula 5, fez alguns resumos aqui, tá? Então, aqui, ó. Isso aqui é legal do Miro, né? Então, ó, Introdução à Engenharia Econômica, ele fez o resumo e eu recomendo muito que vocês façam isso. Isso aumenta a produtividade, aumenta a capacidade de vocês de aprendizado. E observe que talvez o Bruno nem lembrasse mais do que ele já tinha feito, mas está guardado, tá tudo guardado no quadro do Miro, organizado, ó, como está aqui. Tá vendo? Parte 1, a atividade da AB1 está aqui, ó, a parte 1, a AB1 está aqui, e a parte 2 está aqui. Observe que como ele trouxe para o quadro do Miro, fica até mais fácil para corrigir e tudo mais, né? Então, eu não vou entrar aqui nesses itens agora, né? Do quadro dele, mas cada um de vocês deve ter um quadro do Miro e cada um pode fazer do seu jeito, tá? O Bruno fez aqui do jeito dele, cada um faz do seu jeito e pode trazer novidades, pode colocar informações para mim aqui, tá? Porque eu tenho esse quadro, na verdade esse quadro é muito bom, porque eu tenho tudo muito organizado das 3 disciplinas, administração, avaliação econômica de projeto e inovação econômica. Avaliação econômica de projeto, inovação e empreendedorismo, tá? Todos os alunos de todas as matérias comigo têm um quadro desse do Miro e vão deixando comigo, né? Eu fico com acesso a isso e assim eu consigo armazenar todos os arquivos. Se por acaso, quando você terminar o curso, que você, vamos dizer assim, for desligado aqui da plataforma, de qualquer maneira, eu posso depois, se você me pedir, eu posso voltar o seu acesso e você pode retomar o seu trabalho, né? Ou então você pode, até aqui mesmo, ó, tem uma opção para você exportar, salvar em PDF, salvar como imagem, porque é uma informação que pode ser útil para você no futuro, tá? Como é útil para mim. Então aqui tem link para o documento do Google Docs, tá? Então vamos ver que documento é esse. Provavelmente é o documento com um resumo da atividade, ó, avaliação econômica de projetos. Resumo do vídeo 1, tá? É um dos trabalhos. Então o documento principal do Bruno tá aqui, ó. Tá? O documento que eu pedi para vocês criarem, então eu estou com o link do documento aqui. Inclusive, o próximo trabalho também vocês vão fazer alguma coisa no sentido de fazer resumo, de fazer coisas, e eu vou pedir para vocês fazerem coisas no documento e no quadro do Miro. Tá? Voltando lá para o nosso quadro, tem aqui outro documento com resumo dos vídeos. Então, como ele fez mais de um, teve gente que fez um documento só, tem gente que fez 2 documentos. Tá? Eu prefiro que façam um documento só, com todos os trabalhos, porque cada pessoa fica somente com um quadro do Miro, cada pessoa fica somente com um documento. E aí nesse documento fica todo o conteúdo da disciplina, tá? Fica mais fácil para vocês e para mim, tá? Em todo caso aqui, o Bruno separou aqui em mais de um documento, não tem problema, pode deixar assim, eu vou corrigir da forma que está aqui, tá? Então, outro documento com resumo do vídeo, não vou entrar nesse documento, enfim, aqui tá o restante dos documentos dele, tá? Vou pegar aqui mais um exemplo, tá? Mais um exemplo de uma pessoa que entregou também a B1 e a B2, é a Vani, tá? Aqui, ó, link para o arquivo com a entrega AB1, AB1 parte 1. Se eu clicar aqui, ó, eu vou acessar o arquivo, tá? Também o arquivo da Evani tá aqui. Então, aqui, link para o quadro do Miro. Tá? Então eu estou aqui, ó, entrando no quadro do Miro, espero que esteja tudo ok também, o quadro do Miro da Evani está aqui, tá? Não vou entrar aqui no mérito também no detalhe. Uma coisa que vocês já viram, eu vi aqui agora que faltou no quadro do Bruno é o quê? É o link para o quadro do Trello da atividade. Eu preciso que todos vocês me mandem isso também, tá? Então tá aqui, ó, o quadro do Trello da atividade AB1 tá aqui. Tá? Então, tudo que ela fez está aqui, então o quadro da Evani está compartilhado comigo. Observem que a AB2 também vai ser feito nesse formato. Vejam só, eu comecei o curso mandando um arquivo RTF para vocês, não é isso? Eu mandava um arquivo RTF e vocês olhavam aquele arquivo, preenchiam, mandavam links.
Eu já melhorei nessa parte, porque aquele arquivo RTF, muitos de vocês se mostraram confusos, ele era confuso mesmo, não estava no formato legal, eu reconheço. E eu migrei a atividade para quadros do Trello. Então, vocês vão receber o link para o quadro do Trello, o que é que tem para fazer, vai fazendo pedaço por pedaço do trabalho, e à medida que for fazendo, vai arrastando um card, como eu faço aqui, e vocês já sabem fazer isso muito bem. Não é isso? Então, essa é mais... Vou voltar lá agora para o quadro aqui do Evani, tá? Então, quadro do Miro, o Trello também, que ela já me enviou, link para o documento no Google Docs, link para planilhas, tá? Então, observe que tem aqui link para o documento no Google Docs, eu não vou entrar porque é um documento parecido com o que o Bruno já me mandou, que eu mostrei aqui, link para a planilha de fatores, que é uma das atividades, link para as planilhas, é importante que tenha isso, link para o dashboard, tá? Observe, tá, que eu vou entrar no dashboard do Bruno aqui, observe que eu acredito que esse arquivo eu estou com um probleminha de acesso. Então, ó, quando eu estou com problema de acesso, eu solicito acesso, tá? Como eu vou fazer aqui, ó, solicitei o acesso. Então, eu vou colocar até aqui, ó, é assim que eu estou fazendo. Como eu não estou conseguindo acesso, eu venho aqui e eu vou colocar uma observação, ó. Neste arquivo, não estou conseguindo acessar. Aí a pessoa vai lá, libera e eu consigo acessar, tá? Então aqui tem link para o dashboard, tá? Vamos lá, eu vou tentar linkar, acessar o dashboard, também é a mesma coisa. Vou pedir também acesso para edição, vim aqui, voltei lá, tá? Então não estou com acesso, ó, também estou sem acesso, certo? Então, link para a planilha de equivalência, link para outros dashboards aqui, vamos tentar aqui mais um dashboard. Eu acho que tem um dashboard que eu já consegui o acesso dela, tá? Então, ó, esse dashboard aqui, ela fez uma atividade aqui e eu consegui essa atividade eu consegui o acesso, tá? Então, vou salvar aqui. Eu acho que vocês entenderam a minha lógica aqui, né, do processo. Eu vou aqui voltar no dashboard do Bruno, tá? Aqui ver se eu consigo o acesso no dashboard dele, né? Eu acho que também, não sei se está aqui. Faltou eu trazer para cá o dashboard do Bruno. Deixa eu ver. Eu vou no arquivo, observe como é que eu consigo, né? Acessar as coisas, ó. Eu vou no arquivo, ele colocou o Miro, link para planilha, mapa mental, aqui tem o resumo, enfim. Estou procurando aqui se tem um link do... Não está aqui. Não está aqui, mas eu posso fazer aqui o seguinte, ó, como não está aqui, veja como é complexo para mim ficar procurando esses documentos, né? Eu vou botar aqui, ó, Locker Studio, tá? Locker Studio, aqui. Vou pro meu Locker Studio, aí provavelmente vai aparecer aqui, deixa eu tirar isso aqui. Provavelmente vai... Ó. Então aqui, ó, observe que eu tenho vários dashboards aqui compartilhados comigo. Ó, Edson, Bruno, enfim, vou abrir aqui o do Bruno, tá? Ó, por aqui eu tenho acesso, tá? Então o que é que eu vou fazer? Ó? Vou pegar isso aqui, vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V e vou trazer para cá, para que a coisa fique um pouquinho mais organizada, para na hora que eu for corrigir o trabalho do Bruno aqui, eu tenho acesso, tá? Aqui, ó, 12. Link para... Opa, já estava aqui, ó. Desculpa, acho que eu me enganei aqui, eu não tinha aberto essa janelinha mais aqui, ó. Se eu vier para cá, aí eu vou ter o acesso ao dashboard dele, tá? Então, problema 1, ó. Observe que teve gente que fez, eu já vi que teve gente que fez uma planilha, um dashboard para cada questão, tá certo? Só que fica mais difícil de organizar. No próprio Google Data Studio tem a opção, eu coloquei lá isso nos tutoriais, de criar aqui como o Bruno criou. Questão 1, questão 2, questão 3, questão 4. Então, no mesmo painel, no mesmo dashboard, dá para criar páginas e ir resolvendo um problema em cada uma das páginas, tá? Quem fez tudo separado, não tem problema, eu vou acessar cada uma das questões e vou fazer a correção dessa forma. Tá certo? Então, basicamente, enfim,
o que é que vocês precisam fazer a partir de agora, né? Depois que assistiram essa aula? Evidentemente, quem não entregou o trabalho ainda, entregar, dá tempo, tá certo? Dá tempo de fazer. Vão lá, vai no Moodle, vai aqui, essa aula teve esse objetivo, tá? Eu estou finalizando aqui basicamente essa aula, né? Vamos voltar aqui para o nosso quadro aqui, ó. As partes 1, 2, 3 e 4, o planejamento até o final do curso e trabalho AB2, né? Então, essas 4 partes eu praticamente cumpri aqui para você se situar, tá? Do mesmo jeito que como a gente teve uma paradinha ali, vocês viram a partir do dia do estudante, eu também preciso me situar, porque eu também tenho muitos outros afazeres e tudo, e a gente acaba esquecendo quando passa um tempo o que é que a gente fez. Então eu parei, antes de gravar esse curso, antes de gravar essa aula, fiz um levantamento do que é que a gente já tinha feito. Eu disse, não, se eu tive esse problema de me situar, eles vão ter também, porque tem muitas matérias, tem muitas coisas. Então eu resolvi gravar esse vídeo como se fosse assim, para a gente se reposicionar de novo no curso, para você que estava voando um pouquinho, que descompassou. Eu acho que essa aula ajudou para essa visão geral, para que você consiga ainda dar tempo de tocar aí essa reta e ficar em dia aí nessa parte final do curso, tá? Como eu falei para vocês, eu vou gravar e libero para vocês, provavelmente na segunda-feira, eu vou gravar essa aula aqui. Opa, me perdi um pouquinho aqui, ó. Essa aula aqui, o trabalho AB21, entendendo o EVTE. Como é que eu vou fazer, tá? Vai ter um quadro do Trello, tá? Como teve do trabalho AB1, com toda a atividade AB2. A AB21 e a AB22. Vocês vão receber um link para o quadro do Trello com o passo a passo do que precisa ser feito. E a partir daí, a partir de segunda, vocês começam a fazer as atividades e na próxima sexta a gente conclui, tá? O prazo de entrega, tá certo? Desse trabalho AB21 também será o próximo dia 15, tá? Porque aí a reta final a gente fecha aí, eu vou passar o AB22 e a gente vai fechar o nosso curso. Tá certo? Eu espero que você tenha gostado dessa aula, tá? Naturalmente, eu vou pedir para você aqui curtir aqui esse vídeo, né, no canal do YouTube, se inscrever no canal, tá? E eu vou passar para vocês também, como sempre, a avaliação do NPS da aula, tá? Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo, e tenha aí um bom trabalho e um bom resto de feriado e final de semana. Valeu, pessoal!